Olá, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santos, recebemos o professor universitário, especialista em questões portuárias, Hélio Alite, pelo PRTB. Um prazer recebê-lo aqui, Hélio. Prazer é todo meu, Marcos. Vamos lá, nessa missão que temos pela frente de encarar um pleito agora de 2 de outubro, para fazer melhor para o Santos. Bom, Hélio, se você está lançando o seu nome à candidatura, evidentemente é uma candidatura de oposição ao atual prefeito que tenta a reeleição. No seu entendimento, o que ele deixou de fazer ou o que ele fez que não lhe agradou? Nós entendemos que é a hora de uma oposição sadia, uma oposição honesta de propostas com relação a coisas que ao longo da nossa linha do tempo não saíram do papel. Algumas obras importantes, algumas ações de governo que, evidentemente, por questões de cunho econômico, por questões até de capacidade técnica operacional, ao longo de outros governos, não é só uma coisa pontual, a gestão atual do prefeito Paulo Barbosa, deixaram de ser feitas e hoje nós sentimos grandemente esses reflexos na nossa vida, na segurança, na mobilidade, na saúde, na educação. São eventos históricos, a gente pode falar desde a famosa ligação Santos-Guarujá, que logo logo está completando 100 anos de idade. Temos questões importantes com relação ao atraso das perimetrais do Porto, que também passaram por décadas. Temos questões mais recentes, mais antigas também, como o sonho do VLT, que não é uma coisa que nasceu há 4, 5 anos, são coisas que há 20, 25 anos já se falava. Enfim, um conjunto de ações e obras que ao longo do tempo não saíram do papel e que eu chamo de passivo. Evidentemente, nós temos aí o exemplo na Ponta da Praia, né, com a questão da não preocupação com a evolução dos acontecimentos ambientais, com a transformação do meio, do clima, as transformações climáticas que hoje estamos ainda a estudar. O primeiro capítulo, então, é a gente procurar as respostas e apresentar as soluções para aquilo que não foi feito. E, em segundo lugar, fazermos um planejamento para Santos 2030. Esse é um outro legado. Então, percebam que não se trata simplesmente de vir, ocupar um espaço do programa eleitoral, participar dos debates e acusar ou simplesmente fazer críticas infundadas ou críticas pouco construtivas a quaisquer gestões que tenham passado por Santos. Viemos aqui para apresentar a nossa visão do que seria o nosso plano de governo, a nossa visão de cidade, a nossa inevitável comparação, até por conta da nossa vivência internacional como Santos, uma cidade mundial, qual seria esse perfil dessa cidade mundial. Nós estivemos juntos lá em Rotterdam, na Holanda, e Antuérpia, na Bélgica, que são cidades portuárias que têm uma conexão muito íntima, marítima com Santos, e sabemos que existem soluções, existem alguns avanços muito importantes que poderiam e deveriam fazer parte da nossa realidade como cidade, mas infelizmente, apesar de sermos a principal cidade portuária do Brasil, isso tudo foi ficando na linha do tempo, foi deixando de ser feito e hoje acreditamos que seja o momento de apresentar essas soluções, de apresentar esse desenho de cidade, essa reurbanização, vamos dizer assim, de todos os ambientes que nós temos hoje, Zona Leste, Zona Noroeste, a ligação para a entrada da cidade, muitas coisas que entendemos que podemos contribuir para que sejam melhores. Hélio, a arrecadação de tributos nos municípios, nos estados, até na própria União, vem diminuindo ao longo do tempo, tem um reflexo da crise econômica e, ao mesmo tempo, os gastos aumentam. O que você pretende fazer para aumentar a arrecadação da Prefeitura de Santos, no caso da sua vitória? E, nesse sentido, isso passa por um aumento em tributos como o IPTU e o ISS? Eu queria aproveitar para destacar a presença do meu vice, Eduardo Deta, aqui no estúdio, pessoa com quem eu costumo conversar muito com relação a essas questões de tributação. Em primeiro lugar, o Brasil precisa de uma enorme, o Deta defende muito isso, a gente conversa muito sobre isso, ele defende uma grande mudança do Código Tributário, da política tributária do país, que, no nosso entendimento, ela prejudica a nossa expansão, o nosso desenvolvimento regional. Vemos nos jornais de hoje, por exemplo, o atraso das verbas do DAD para a estância turística de Santos, um atraso volumoso de recursos. E Santos, nos últimos anos, tornou-se refém do dinheiro vindo da tributação, do imposto que ele arrecada, ele manda para a União, manda para o Estado, e o retorno nisso, a contraprestação disso, ela vem pingada. Vou citar um exemplo do escopo federal. A Companhia Docas do Estado de São Paulo
recentemente fez a concessão de 3 novos terminais e mandou R$1 bilhão aos cofres do Tesouro Federal. Entretanto, as obras de infraestrutura que cabem à União não foram feitas, a Codesp está tendo que adiantar. A União tem levado o dinheiro do Porto, mas não tem investido no Porto. Esse surrealismo tributário, ele realmente vai ser de fundamental importância ao nosso desenvolvimento. E ele tem que ser corrigido. Não pode ser corrigido e jamais deverá ser corrigido com o aumento ou com a criação de novos impostos. Eu me atrevo sim, é dever do gestor entender que a máquina está grande demais, entender que tem muitos cargos comissionados, entender que tem muitas ociosidades. Santos tem muitos imóveis alugados e só o enxugamento dessa máquina administrativa, só o enxugamento das despesas operacionais do município já garantiriam, nos próximos anos, 2017, a manutenção dos impostos, especialmente os tributos e taxas municipais, nos patamares que estão. Tornar-se desnecessário a gente ter que aumentar tributos. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar. As pessoas, as empresas, elas estão sobrecarregadas com relação à tributação. Você é a favor da contratação de organizações sociais para prestar serviços que são de responsabilidade da prefeitura? Eu sou a favor de você ter na gestão pública, e a Santos é um celeiro de técnicos, de profissionais, de acadêmicos, de personalidades muito bem preparadas. Quando você contrata uma organização social de uma outra cidade, ainda que ela tenha o notório saber, mas não é isso que tem acontecido, e você traz para cá, você está colocando em segundo lugar a capacidade, a intelectualidade e o preparo de várias equipes e vários profissionais que aqui estão. É impossível que a Secretaria de Saúde não tenha um staff que possa assumir um hospital. Eu sei que um grande hospital é de enorme dificuldade, exige um corpo técnico muito bem preparado, mas eu não vou querer acreditar que nós não teríamos condições de ter essa gestão própria no município e ter que recorrer a organizações sociais, muitas delas em várias cidades, aqui em Cubatão, por exemplo, aqui recentemente também, tiveram seus contratos rescindidos. Isso me parece um caminho perigoso e eu gostaria de rever isso através da alta qualificação dos nossos profissionais que aqui estão, conhecem a realidade da nossa saúde, por exemplo, e têm condições totais de assumir. Assumem policlínicas, assumem outras áreas que têm enorme grau de dificuldade, dirigem escolas, e por que não um hospital como esse, que foi muito bem construído, seguramente será muito bem equipado, terá todas as condições de estar prestando um atendimento à nossa população. Precisa vir gente de fora para tomar conta? Creio que não seja esse o caminho. Agora, por falar em saúde, a falta de recursos é um problema crônico em diversas cidades e ainda mais em Santos. Em Santos, um adicional, que Santos acaba atendendo pacientes vindos de outras cidades, principalmente de São Vicente e Cubatão. Como é que você vê, como é que dá para contornar como é que o município pode atuar na questão da saúde pública em Santos? Tecnicamente, a cidade de Santos recebe pacientes de duas outras regiões administrativas que deveriam ter autonomia e excelência nessa área e não tem, especialmente o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba. É óbvio que nós temos que prestar esse atendimento. Santos é terra da caridade, da hospitalidade, e sempre a Santa Casa e os hospitais estiveram de portas abertas. Só que nós temos uma coisa chamada capacidade instalada. Nós temos um limite para a nossa competência e a qualidade da saúde que vai ser oferecida. Santos tem muitos hospitais. Tem a Santa Casa, tem a Beneficência Portuguesa, tem a Casa de Saúde, tem o Guilherme Álvaro, tem o Frei Galvão, tem dezenas de policlínicas, tem UME, UPAs, NAPs, tem um monte de siglas. Porém, Marcos, as pessoas reclamam de que quando tem que marcar uma consulta, muitas vezes essa consulta é marcada para março do ano que vem. Os planos de saúde jogam as pessoas para lá e para cá, para que tenham que obter autorizações para exames, e aquela pessoa que está doente e precisa de atendimento, ela faz uma via sacra na cidade para poder ser consultada, para poder fazer seus exames. Há uma doença nessa gestão. Deve a prefeitura articular procedimentos mais automatizados. Posso entender, a gente pode entender o que acontece com as pessoas que vêm do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba para cá, é a mesma coisa. Hélio, eu agradeço a sua participação aqui, boa sorte na campanha, que você apresentar suas propostas para a cidade e você continue nos acompanhando, confira as entrevistas com os demais candidatos.